Fala aí, galera! Estamos aqui de novo diretamente do estúdio de boa, o estúdio mais de boa do Brasil. Química de boa para você. Hoje, rapidamente, vamos falar do tipo de ligação, os tipos de ligação química que podem acontecer. Na verdade, a gente vai fazer uma previsão do tipo de ligação na fórmula das substâncias. É prático, rápido e vamos nessa, né? Presta atenção que você vai sair daqui sabendo identificar as ligações químicas e depois não esqueça de fazer nossa listinha de exercício de fixação que está aí na descrição, o link para você, né? Acessar a lista, baixar a lista no seu computador, né? Fazer e testar o conhecimento da aula de hoje. Vamos juntos! Gente, é o seguinte, vou relembrar rapidamente a eletronegatividade, que é a capacidade de atrair elétrons em uma ligação química. Tem a aula de eletronegatividade completa aí no canal, na playlist Propriedades Periódicas. E aí, vamos falar do seguinte, né? Com base na diferença de eletronegatividade, pode haver transferência de elétrons ou compartilhamento de elétrons, certo? Então, quando eu ligo elementos com grande diferença de eletronegatividade, traduzindo um metal com um ametal, um elemento quer ganhar demais o elétron e o outro elemento tem tendência de perder o elétron. Então, entre eles vai acontecer uma transferência de elétrons, vai se formar um cátion, vai se formar um ânion e eles vão interagir e formar a ligação iônica, certo? Já quando os elementos, né, são eletronegativos e se aproximam, um tenta roubar o elétron do outro e acaba que eles vão se juntando e os elétrons são compartilhados, que é o que acontece entre os ametais. Pauling, ele conseguiu, né, experimentalmente verificar que a diferença de eletronegatividade serve, né, para a gente conseguir prever o tipo de ligação. Então, ele criou uma escala que diz o seguinte, que quando a diferença de eletronegatividade é acima de 1,7, a ligação é iônica. Quando a diferença de eletronegatividade é abaixo de 1,7, a ligação é covalente. Sendo a diferença de eletronegatividade igual a zero, a ligação é covalente e apolar, né? Não tem polarização da ligação. Então, foi o que eu comi a pipoca aqui antes daqui e me engasguei de novo. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, gente, é isso aí, né? E a ligação entre metais é chamada de ligação metálica. Mas, infelizmente, quando a gente observa uma fórmula, nem sempre a gente tem os valores de eletronegatividade. Então, como a gente não tem os valores de eletronegatividade, fica difícil para a gente prever a ligação pela escala de Pauling. Então, o que é que a gente pode fazer? Aí, eu montei para vocês um resuminho de como a gente pode verificar, né, as ligações. Vamos lá! No resuminho, o que é que a gente tem? Ligação metálica, iônica e covalente. Covalente, compartilhamento de elétrons, co quer dizer junto, valente a ligação, então a ligação que eles se juntam e compartilham elétrons, né? Temos a ligação iônica, que envolve a formação dos íons a partir da transferência de elétrons, e temos também a ligação metálica, que ocorre entre metais, quando os elétrons ficam circulando, né, na estrutura dos metais quando eles estão unidos. Perfeitamente? Então vamos lá! Ligação metálica, o nome já diz tudo, acontece entre metais. Yeah! Então, entre metal, ligação metálica. Acabou. Ferro, prata e o metal é representado pelo próprio símbolo. Perfeito? Show! Ligação iônica. Gente, para ter transferência de elétrons, tem que existir uma grande diferença de eletronegatividade. Então, normalmente, isso acontece entre metais que estão de um lado da tabela e há metais que estão do outro lado da tabela, metal com ametal. O metal perde elétron, o ametal ganha elétron, né? E aí se forma a ligação iônica. Mas também ela pode acontecer entre metais da família 1A e 2A com hidrogênio, né? Então alguns metais da família 1A e 2A, ao, né, estabelecerem ligações com o hidrogênio, essa ligação pode ser iônica, né? Tem tendência a ser iônica. Perfeito? O metal dá o elétron, o hidrogênio recebe o elétron. Se forma a ligação iônica. E a gente também tem a covalente, que é a ligação que acontece a partir do compartilhamento. Então, a covalente normalmente ela acontece entre ametais, que são elementos muito eletronegativos. Um tenta roubar elétron do outro, mas eles acabam compartilhando elétrons, né? E ela também pode acontecer entre hidrogênio e ametais, né?
Porque o hidrogênio quer ganhar, o ametal quer ganhar, o hidrogênio tem uma certa eletronegatividade, então eles tendem a se juntar, e também o H2, né? O H2 também, né, ela tem essa tendência no hidrogênio, né? O hidrogênio H2 é o hidrogênio molecular, ligação covalente. Então, analisando os elementos na tabela periódica, a gente consegue prever as ligações. E não esqueça, ó, metálica entre metais. Todo mundo dá elétron, o elétron fica lá circulando. Na covalente, lembre comigo, é entre ametais, a metal com a metal, ame, ame, né? Então, quem ama, compartilha os bons momentos da vida. E a iônica é uma ligação que envolve transferência de elétrons entre um metal e um ametal. Me ame, metal com metal. Me ame é um negócio intenso, ligação iônica. É isso aí, gente, né? Assim a gente pode estabelecer previsão. Não quer dizer que essa fórmula vai se aplicar a 100% dos casos, mas em geral a gente consegue fazer essa previsão. Vamos lá olhar alguns exemplos. Eu coloquei em azul, eu destaquei os metais e destaquei em vermelho os ametais. Então olha aí embaixo comigo, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo? Pronto, dá uma olhadinha. Todas que tem metal com metal, eu já garanti para você que são ligações iônicas. Quando só tem, né, ametais, eu já marquei para vocês que a ligação ela é covalente. Você tá ótimo, tá excelente, né? E onde só tem metal, metálica. Mas tem um cuidadozinho nesse exemplo aqui, que está aqui, que é o Na2CO3, que é o carbonato de sódio. Eu tenho metal e eu tenho ametais. A ligação nesse composto ela é iônica, mas eu queria que você observasse o seguinte. No Na2CO3, olhe para mim, ele é um composto iônico, porque eu tenho um metal que transferiu elétron para ametais. Então, o sódio é o cátion e o CO3 é o ânion, que é chamado de carbonato inclusive. Volta para cá, vamos lá. Então, no Na2CO3, a ligação, o composto é iônico, tem as propriedades de substância iônica. Mas a ligação entre carbono e oxigênio é covalente. Então, destaquei aqui para vocês a estrutura, né? É a ligação do cátion de sódio com o ânion carbonato. Só que dentro do ânion carbonato, as ligações são todas covalentes. Então, a substância iônica com ligações covalentes. Show de bola, gente. Olhamos aqui, tá ótimo. E vamos para o último exemplo. Haha! Esse exemplo a gente vai falar do sabão. Passa o sabonete. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí. Vamos lá para baixo de novo. Vamos lá, vá. Olha aqui comigo. Aqui tem a estrutura de um sabão, né? Então, na estrutura do sabão, a gente tem um metal, né? Ligado a metais, né? Então, nessa estruturazinha aqui, né? Que tem metal ligado a metais, a ligação é iônica. Então, o composto é iônico. Mas entre os átomos que tem aqui de carbono, né, essa caudazinha aqui representam vários átomos de carbono e hidrogênio. Entre os átomos de carbono, oxigênio, as ligações são covalentes, porque são ametais. Então eu destaquei aqui para você, junto com meu amigo Yoda, que está aqui do ladinho, né? Esse composto, essa substância é um composto iônico, mas que apresenta ligações covalentes. Então, gente, é isso aí só. Agora, pegue nossa listinha e vamos se debruçar nela, vamos terminar de identificar todos que estão na nossa listinha. Valeu? Pronto, esse é o meu desafio para você. Estamos caminhando com ligações. Beijo no coração, deixe seu like, deixe sua curtida, recomende para o seu coleguinha, mande para sua mãe, manda para sua avó. O objetivo é fazer o canal, né, divulgar para todos que quiserem, né, ter um conhecimento maior de química. Então, gente, ó, beijão no coração, né? E foi uma grande satisfação. A partir da eletronegatividade. E assim, porra,